Dinheiro com atitude no ar, aqui no Investidor em Foco para falar de estresse financeiro. Você sabe o que é isso? Já sofreu disso? Será que esse tipo de estresse já prejudicou a sua vida não só financeira? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Já estão aqui comigo as minhas companheiras de quarta-feira, Ana Leone, Juliana Ranciaro. Como vocês estão, meninas? Oi, gente, tudo bem? Tô bem por aqui. Tudo bem por aqui também, gente. Muito bem, então vamos lá, gente. A gente fala muito sobre estresse há muitos anos, não só em uma situação específica, mas ele passou a fazer parte do vocabulário das pessoas por vários aspectos. E Ana, estresse financeiro, do que exatamente a gente está falando? De que maneira um problema mal resolvido com o dinheiro ou a falta do dinheiro pode afetar o nosso corpo e a nossa mente, hein? Pois é, antes da gente entrar na pauta financeira, eu vou me arriscar a entrar na cozinha dos outros e falar um pouco sobre o estresse de uma forma mais ampla. Até o próprio Ministério da Saúde, ele define o estresse como uma resposta que o nosso organismo dá para determinados estímulos ou circunstâncias que a gente esteja. Sabe aquela coisa que a gente fica ali em posição de alerta para alguma coisa que pode vir a acontecer? Isso é até um estímulo natural que a gente tem, então a gente percebe uma ameaça, ou a gente sente que alguma ameaça pode nos afetar, a gente fica ali naquele estado de alerta, e esse é a resposta que o nosso organismo dá, porque ele, para se adaptar a essa situação, ele acaba disparando aí uma série de reações, ele ativa hormônios, e entre esses hormônios é a adrenalina, que por um lado é bom, mas quando também ela é excessiva, que a gente fica o tempo inteiro nessa posição de alerta ali, de fuga, isso pode ser ruim. Eu me lembro uma vez que eu estava no cardiologista e ele me disse exatamente sobre isso. Olha, a gente ficar nessa posição de fuga o tempo inteiro, que é o que acontece muito quando tem a caça, né, e o predador ali, é positivo, porque significa que a gente vai reagir a alguma coisa que venha nos acontecer, mas, por outro lado, se isso também se estende muito, pode se tornar um problema. Então, isso que nos deixa em estado de alerta pode ocasionar uma série de questões físicas que são ruins e maléficas para a nossa saúde ao longo prazo. E o estresse financeiro, especificamente, ele é esse conjunto de sintomas, aí é essa doença que ela é ocasionada pela nossa excessiva preocupação com o dinheiro. E é uma coisa interessante que não necessariamente é só a falta do dinheiro, mas é relacionado ao dinheiro, a gente até vai falar bastante sobre isso. E o estresse, tanto o estresse em geral da nossa vida, como o estresse financeiro, ele é super prejudicial, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. E ele pode se manifestar de diversas formas, e a gente tem que ficar atento a esses sintomas. E, às vezes, eles não são muito perceptíveis, assim. Quais seriam esses sinais para a gente ficar atenta, Ana? E o legal é isso, né, porque, o legal não, né, o preocupante é isso, porque é muito difícil a gente associar esse estado de estresse, como a Rê falou aí na abertura, é a doença da vida moderna. É difícil a gente associar isso diretamente com as questões financeiras. Mas os sintomas mais comuns que a gente fica quando a gente está chateado ou quando a gente está com alguma coisa, né, assim, ansiedade, aquela coisa de que algo vai nos acontecer, os sintomas mais comuns é a gente sentir assim, desordem no sono, a gente ter dor de cabeça, a gente tem dificuldade de se concentrar, a gente fica, né, irritado, então a gente explode com coisa boba, a gente fica com dor de estômago. Eu, por exemplo, quando eu estou ansiosa com alguma coisa, ou eu estou muito estressada com alguma coisa, o meu apetite é o primeiro indício, assim, de que alguma coisa está errada, porque eu perco completamente a fome. A gente fica também com insatisfação no trabalho, a gente acha que tudo está ruim, a gente fica com a moral um pouco lá embaixo, e a gente pode até entrar aí num quadro mais de ansiedade que pode afetar mais o nosso físico, né? E a gente entender que parte disso, a gente olhar os sinais, que parte disso pode estar relacionado à nossa vida financeira, que é o ponto-chave.
Vocês terem uma ideia, uma vez eu vi uma pesquisa super interessante de uma empresa que ela descobriu o seguinte, que 80% dos funcionários que sofriam acidentes de trabalho tinham problemas financeiros. Olha que coisa. Nossa! E é uma empresa que, assim, os acidentes de trabalho não eram pouca coisa, não, né? Eram pessoas que faziam trabalho assim, que punham em risco a vida mesmo, né? A integridade física. E aí eles foram fazer esse levantamento e eles perceberam que eram pessoas que estavam com dívida, pessoas que tinham, assim, muito empréstimo consignado, que é muito hoje comum nas empresas, pessoas que pegavam dinheiro emprestado uma com as outras. Então, isso mostra que esses sinais podem aparecer. Então, Ju, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que entender os sintomas físicos. Então, se o corpo está mandando esses sinais para a gente tem que prestar atenção, não pode ignorá-los, e a gente entender aí um pouco da nossa situação financeira, porque boa parte daquela coisa que nos tira o sono está relacionado com o dinheiro, e a gente já falou sobre isso, porque é um tabu, gera sentimentos que são sentimentos ruins. Não sei se vocês se lembram, mas em um dos nossos episódios aqui, nos nossos bate-papos, eu falei sobre isso, uma pesquisa que chama Investment Phobia, né, a fobia dos investimentos, mostrou que as pessoas têm aceleração cardíaca quando abrem o extrato do banco, ou quando olha a fatura do cartão de crédito. Então, esses são sinais que a gente tem que prestar atenção para que isso não se agrave tanto, né? Agora, Ana, não é só de dívida que a gente está falando, né? Acredito que a questão do endividamento, e é uma realidade muito forte de muito brasileiro hoje, principalmente depois da pandemia, mas a questão do endividamento, ela não é a única que pode gerar um estresse. Talvez ela seja a mais comum, mais presente na cabeça das pessoas quando vão relacionar uma parte negativa do uso do dinheiro, né? Mas tem outras coisas também, não? Tem. É porque as dívidas, elas são evidentes. É algo que você fez e tem uma consequência. E essa consequência não é uma consequência boa. Porque se você não tem a capacidade de honrar aquela dívida, poxa, é notório que aquilo vai te tirar o sono, é notório que aquilo vai te dar algum mal-estar. Mas não é só isso, não. O que nos gera muito medo, na verdade, a gente sempre fala do risco, as pessoas têm medo de correr risco e etc., né, quando a gente está falando de investimentos, por exemplo, mas o que nos gera muito medo é a incerteza. Então, quando a gente tem medo, ou a gente tem a escuridão, é quando você está num quarto escuro, né, pensa só, você não sabe o que vai acontecer ali, você não está vendo nada, aquilo é incerto. Então, quando a gente está falando das pessoas com problemas financeiros, o que elas mais temem é a incerteza de como elas vão resolver aquela questão. Então, poxa, eu tenho uma dívida, como eu vou pagar? Se a pessoa tem condição de pagar, isso não é um problema. Se ela está se organizando para que aquilo se resolva, não é um problema. Mas a incerteza de como aquilo será resolvido é um problema. Não saber sobre esse futuro, como ela vai honrar as dívidas, como ela vai prover para a família. Muitas pessoas têm uma situação financeira muito boa, mas até o fato delas terem uma vida boa, aquilo gera uma insegurança para elas, porque elas têm medo de que aconteça alguma coisa, que aquela forma de vida, ela seja afetada de algum jeito e aquilo gere uma insegurança, gera para essas pessoas uma insegurança. Então, não estamos falando aqui de dívidas, né? Então, muitos pais têm medo de como eles vão deixar os filhos caso eles morram, se a família vai ficar bem, a aflição de perder o emprego a qualquer momento, e aí como que eles vão se manter, ou como vão poder realizar os sonhos de vida, as dúvidas sobre os efeitos das crises. Essa crise que a gente está passando, tem muita gente que está super estressada, porque mesmo aquelas pessoas que não perderam o emprego, elas estão numa situação em que elas falam, poxa, mas será que eu vou continuar empregada? Será que a minha capacidade de renda vai se manter? Será que a inflação não vai
corroer demais o meu poder de compra. Então, como eu disse no começo, o estresse financeiro é a nossa preocupação excessiva com o dinheiro, seja as dívidas ou sejam essas incertezas. A questão é que a gente vive num mundo que é incerto mesmo, né? E quando a gente fica às cegas, isso gera uma aflição para a gente muito grande. Então, retomando aqui a tua pergunta, não são só as dívidas, mas a incerteza da gestão das coisas ou de ter as coisas sob o controle absoluto pode gerar um nível de estresse. E quando a gente está falando das pessoas que têm uma situação financeira organizada, muitas dessas pessoas têm um nível de estresse que nem se imagina, justamente pela insegurança daquele status quo ser afetado em alguma medida. Nossa, eu me identifiquei em várias situações que você está falando aqui, Ana. Eu também. Tenho uma dívida, né, de financiamento imobiliário, mas eu acho que eu me preocupo realmente excessivamente com dinheiro. É algo que não sai da minha cabeça, assim, acho que nem um dia. E são incertezas mesmo, né? E sabe que tem uma coisa, assim, eu também, aí eu não tenho dados precisos dessa pesquisa, mas eu vou citar aqui a parte que eu li, assim, que foi uma coisa mais sintética. O nível não era de estresse, né, mas de bem-estar ou de segurança financeira, aliás, eu acho que essa é a melhor definição, era menor nas pessoas que tinham a vida financeira, o nível de renda mais estabilizado ou maior, justamente pelo medo de perder, porque no fim a gente tem muito medo de perder aquilo que nós já conquistamos, e isso pode ser um fator de insegurança muito grande e que pode nos levar ao estresse. Então, por isso que essa sua pergunta, Renata, ela foi super importante nesse sentido, da gente não achar que só aquela pessoa que é endividada que pode sofrer de estresse, e às vezes é um estresse silencioso, né? Porque você está usufruindo daquela situação financeira, mas a aflição ali que você sente de perder aquilo é tamanha que pode gerar aí um nível de estresse, e aí, de novo, por isso que é importante a gente ficar atento aos sinais do corpo, né? E, Ana, tem como a gente fazer alguma coisa para diminuir ou para reverter uma situação como essa? Eu acho que sempre tem, né? Eu trouxe aqui até algumas dicas aqui para vocês refletirem, e eu quero saber o que vocês acham disso. Gostamos de dicas. Se a gente está falando, né, se eu estou trazendo aqui a reflexão sobre o que gera o estresse, ou um dos fatores que pode gerar o estresse é a incerteza, bora diminuir essa incerteza. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente aí pegar um elenco de dicas que a gente já deu por aqui, né? A primeira coisa é criar uma reserva financeira que seja robusta o suficiente e ter planos de médio e longo prazo. Porque se a gente também fica só com esse olhar curto, né, só, poxa, o que eu vou pagar no final do mês, isso gera um baita do estresse, isso limita as suas possibilidades de escolha. Então, a primeira dica para diminuir essa incerteza, bora criar uma reserva financeira robusta e criar esses planos que sejam mais de longo prazo. A outra coisa é ter controle de gastos e prioridades, não tem jeito. Se a gente quer ter mais controle da situação, a gente precisa controlar mais. Um dos caminhos, como também a gente fala por aqui repetidas vezes, é a gente ter controle dos gastos, que é a variável que a gente consegue, de fato, dimensionar, que a gente consegue mexer, que a gente consegue flexibilizar para mais ou para menos, e estabelecer a prioridade, porque quando a gente está falando de renda, é a variável que a gente tem menos controle. Então, se a gente põe foco naquilo que a gente tem menos controle, vai gerar estresse, porque a gente vai ficar lá na posição de ataque. Ai, meu Deus, vou ter dinheiro hoje, não vou ter dinheiro amanhã. Aí o que vai possibilitar diminuir um pouco essa incerteza e diminuir um pouco esse estresse é a gente ter um controle maior dos nossos gastos e definir melhor as nossas prioridades. Outra dica aqui, simplificar. Não tem nada mais, não tem uma sensação de alívio maior do que quando a gente simplifica as coisas que estão ao nosso entorno.
Então, tudo que é mais simples fica mais leve, a gente consegue gerenciar melhor. Então, é simplificar e a gente ficar menos refém do dinheiro. Então, quando a gente tem aí, né, uma reserva um pouquinho mais robusta, quando a gente consegue ter o controle maior do que a gente gasta e a gente prioriza melhor, a gente fica menos refém. E se a gente consegue simplificar aquelas coisas de todo dia, melhor ainda. Para vocês terem uma ideia, a semana passada eu estava conversando com uma pessoa que tem uma renda muito boa, que vive bem, que tem uma vida financeira bem estável, mas ela tem uma vida assim que foi se sofisticando tanto que hoje é um problema. Então, qualquer mexida no orçamento ficou mais apertado, porque foi morar numa casa maior, comprou um carro maior, né, decidiu usar a reserva para reformar uma propriedade que eles tinham fora. Então, eles agora ficaram com essa margem de manobra menor e eles estão se preocupando mais com dinheiro, coisa que eles não faziam tanto, né? Então, quando a gente simplifica, a gente tende a ter uma margem de manobra melhor e isso traz um pouco mais de alívio, a gente consegue respirar um pouco mais calmo. Outra coisa, né, meninas, que não tem jeito, a gente tem que encarar os problemas e buscar resolvê-los aos poucos, porque também já falamos por aqui, né, quando a gente está falando a gente não sabe se é um problema se a gente, de fato, não reconhecê-lo como um problema. E, às vezes, o problema é menor do que a gente imagina, sabe aquela coisa de você nunca ter coragem de olhar embaixo da cama por causa do bicho-papão? Quando você olha para baixo, é só um bichinho de pelúcia que foi esquecido lá embaixo da cama e que a gente achava que era um monstro que ia nos devorar. Muitas pessoas têm as suas questões financeiras bem desorganizadas, acham que o problema é pequeno e ele é maior, mas o inverso também é verdadeiro. E, de novo, essa incerteza pode fazer com que o problema seja maior, o estresse seja maior do que, de fato, ele precisaria ser, né? Então, encara logo de uma vez, porque mesmo que te traga um mal-estar, mesmo que te traga reações físicas naquele primeiro momento, vai ser uma coisa rápida, que você vai dimensionar a questão, você vai entender a situação que você está, você vai diminuir a incerteza e aí você vai buscar forças, vai buscar uma orientação para resolver aquilo de um jeito que seja, que é a minha última dica, factível. Porque se a gente também não cria um plano de ação que seja factível, que seja realista, a gente pode ter um alívio imediato, mas a gente vai ter um rebote disso lá na frente, porque a gente não dimensionou direito, a gente quis sair logo daquela situação. Então, se eu puder fazer uma analogia aqui, quando a gente está estressado, quando a gente está muito ansioso, a gente acha que o primeiro recurso é ir lá tomar um remédio e ficar bem. Mas, às vezes, não. Você procurar uma terapia e ir mexendo naquelas questões que ali te assombram, pode demorar um pouco mais, mas vai ser mais duradouro. Então, crie planos que sejam factíveis, que sejam realistas, que talvez não resolvam tudo no curto prazo, mas ele vai trazer um benefício de longo prazo menor. Então, dica: diminua a incerteza, diminuindo a incerteza, você diminui o seu estresse. Eu estava ouvindo aqui atentamente, Ana, e tentando pensar em momentos da minha vida que eu vivi estresse financeiro e pensando em coisas que me ajudaram a sair daquela situação, né? E aí me ocorreu, quando você falou da questão de encarar os problemas e buscar ajuda, eu acho que quando a gente está falando da nossa vida financeira, dos nossos planos que precisam de dinheiro para serem realizados, sejam planos materiais ou não, eu acho que das piores sensações que a gente pode vivenciar está aquela de olhar um problema financeiro e não ver saída para ele. Então, aí eu fiquei pensando em situações que eu já passei parecidas e como é uma sensação incrível de alívio quando a gente olha um problema financeiro, consegue traçar um plano para resolver, ou busca ajuda de alguém que olha e fala: não, calma, vou te ajudar, tem esse caminho, aqui acontece isso, por esse caminho tu resolve dessa maneira,
e aí colocar aquilo em prática. Como isso tira um peso das costas da gente, né, Ana? Não, é muito importante isso, assim, gente, eu já passei, assim, por estresse financeiros, acho que dos 2 aspectos que a gente trouxe aqui hoje, em uma época da minha vida que a falta do dinheiro me gerava muito estresse. Talvez eu tive isso também. Talvez por eu ser jovem, eu não conseguia, e aí o corpo também responde diferente, dependendo do teu estágio de vida, dependendo do teu contexto de uma forma geral. Eu nem entendia aquilo como estresse, eu achava que aquilo era normal, e o que é a pior das coisas, né? Você achar que viver um ritmo frenético, tentando ali dar mão para a boca, é normal. Não é normal. Então, isso para mim gerava um estresse que eu mal conseguia identificar que aquilo era um estresse. Depois, na minha fase mais madura, em que essa não era mais a questão, veio o que eu trouxe aqui da insegurança daquilo que foi conquistado. E assim, eu estou falando muito abertamente para vocês, é um estresse tanto quanto, né? De Sim. Você ter medo da transitoriedade daquela situação, daquele estágio que você alcançou. Então, se você chegou num determinado patamar em que você está bem na sua carreira, que você conseguiu ali fazer uma reserva robusta, aquilo não pode voltar a ser uma gaiola, não pode voltar a ser uma prisão. E isso só vai ser possível porque isso gera também uma insegurança, porque você fala, poxa, eu lutei tanto, conquistei isso aqui, agora eu não posso deixar perder. E é mais fácil você não deixar aquilo ser transitório se de fato você simplifica a sua vida e você passa a ter um controle maior daquilo que é relevante para você. Porque senão, mesmo você tendo uma situação financeira já equilibrada, já organizada, o estresse não foi embora. Então, eu tive que prestar muita atenção nesses 2 momentos da minha vida para diminuir o meu estresse financeiro mesmo, né? Então, eu falo aqui até, gente, assim, de sentir na carne o que pode trazer esses dois lados aí do estresse gerado pela vida financeira. Então, quando você conquista, não pense que aquilo é transitório, mas ele só deixa de ser transitório quando você passa a simplificar e ter mais controle do que você faz com o seu dinheiro. E lembrei agora de uma outra dica para essa tua listinha, Ana, que é não colocar o problema financeiro escondido embaixo do tapete, porque isso pode ter uma consequência horrorosa no futuro, né? Uhum. Ainda mais no mundo dos juros compostos, né, minha gente? Então, não façam isso. E você, Ju, tá refletindo aí, eu tô achando? Não, eu tinha caído, eu voltei agora. Acontece. Ela refletiu profundamente, que ela precisou te retirar. Eu caí aqui. Não, mas anotei todas as dicas aqui. Como eu tinha falado, não é o caso de dívidas, mas o dinheiro é sempre uma preocupação, enfim, na vida. Pois é. Mas, muito bom, bora meninas. Resolver isso, hein? É verdade. E a dica, Ana, de hoje, vai para quem? Olha, eu vou indicar um livro, que é um livro muito legal. Eu acho que só pelo título ele já traz assim o que a calma que a gente está querendo provocar nos nossos ouvintes hoje, que é A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Então, aqui na capa é como escolhas mais inteligentes podem antecipar as conquistas dos nossos sonhos. Então, como eu estou dizendo aqui, que diminuir a incerteza diminui o estresse, quando a gente faz escolhas e a gente consegue antecipar esses nossos objetivos, a realização daquilo que para a gente é importante, naturalmente a gente vai diminuir a nossa carga de estresse, de ansiedade, e eu acredito que esse livro tem bastante coisa legal aí para refletir. E vocês? Boa. Eu tenho uma dica, Ana, mas a minha dica não vai ser de um conteúdo em especial, mas vai ser uma dica da minha experiência pessoal, que eu acho que foi algo que mudou bastante a minha relação com o dinheiro e o quanto o dinheiro pode ou não me deixar estressada e me afetar de uma maneira negativa. Mas eu acho que é
de tudo isso que a gente falou, uma coisa que para mim foi muito importante é ter total transparência da sua vida financeira. Eu vivi situações familiares, também pessoais, que quando isso não existia, as coisas ficavam muito mais difíceis e o estresse financeiro, nesse caso, ele desperta e ele atinge num nível muito alto. Então, a minha dica para quem está ouvindo é: tenha total transparência sobre a sua vida financeira. Por pior que a situação esteja, é melhor saber tintim por tintim daquilo que tá ruim, porque é só a partir disso que dá para implementar as dicas que a Ana trouxe, que dá para tentar sair do enrosco financeiro que a pessoa se meteu e dá para conseguir começar a colocar as coisas em ordem e ver um caminho para elas. Então, a minha dica é essa, assim, é dentro de todas que a gente trouxe aqui, é ter essa transparência, por mais dolorosa que ela possa ser às vezes, depois ela não fica tão dolorosa, ela melhora, tenho certeza. Pois é, super concordo. A minha, assim, eu sempre gosto de ler bastante sobre outras realidades, porque daí eu acabo enxergando a minha sob outra perspectiva, né? Boa. E acho que nesse sentido, tem 2 livros que não necessariamente falam sobre dinheiro, mas que é um tema, não é o tema central, mas é um tema que perpassa toda a história. Eu sei que a Rê já leu, que é o Americana, da Chimamanda. Maravilhoso. E o outro é o Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é da Maya Angelou. Eu recomendo muito os dois, assim, os dois trazem outras realidades completamente diferentes da nossa, assim, da minha muito, e eu acho que sempre ajuda a gente a pensar de outra maneira. Qual que é o nome desse segundo? Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Muito bom. Eu fiquei curiosa sobre ele outro dia, eu vi alguma publicação no Instagram, Ju, e me chamou a atenção pelo título. Que bom que você indica também, vou ler mais sobre ele. Gostei das dicas, meninas, muito bom. Temos muito que refletir ao longo dessa semana, então, depois desse podcast, né? Com certeza. Sempre há, né? Sempre há. Que bom que há, né? Que bom que tem espaço para ouvir realidades diferentes, opiniões diferentes, não ser histórias únicas, né, Ju? Já que a gente falou na Chimamanda. Não é legal quando é uma história única, né? Muito legal, meninas, adorei. Foi ótimo ter vocês aqui nesta quarta-feira. Aproveitem o resto de semana e semana que vem a gente volta, combinado? Combinadíssimo. Beijo para todo mundo, até semana que vem. Beijo, gente. Beijo para vocês também, meninas, e para todo mundo que está acompanhando esse episódio essa semana aqui no Investidor em Foco. A gente volta nesta quinta. Esperamos vocês. Até lá. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!